A minha ideia inicial era que esse vídeo fosse uma coisa mais espontânea e rápida para pegar o hype do momento do final do Digital Circus. Mas como tudo na vida, eu falhei nisso aqui também. Digital Circus acabou, foi um final pelo visto meio polêmico, se era um final bom, se era um final ruim, se a série entregou demais, entregou de menos, e eu já reclamei dessa comunidade aqui nesse canal e vou reclamar de novo agora. Mas também isso aqui é para ser um vídeo mais solto e leve para eu falar um pouquinho sobre o que eu acho dessa série e desse final. Eu já adianto para vocês que eu nunca achei Digital Circus excelente. Eu achava uma série interessante de se acompanhar e que realmente conseguia me surpreender em alguns temas a cada episódio. Esse final, na real, foi um final meio previsível. Todo mundo meio que já sabia que o Jax ia surtar uma hora. Desde o episódio 7 eu acho que a gente já tinha certeza disso. Não, episódio 7 não, desde os episódios das armas, eu acho. Mas bem, falando do episódio em si, é muito claro que esse episódio era para ser visto junto com o episódio 8, porque ele foi feito para o cinema, essa que é a grande verdade. E ele tem um ritmo meio estranho, ele já começa meio emocional demais e com pouca construção, tipo, não existe um ponto meio neutro do episódio. Tu pode dizer que pra perto do final é o ponto neutro, mas não faz sentido ter um ponto neutro no finalzinho da série. E por isso eu acho que o centro da ruindade desse episódio se concentra no início. A gente tem ali a revelação que eles eram clones mentais, scans cerebrais, blá 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 blá. E todo mundo fica em choque, o Jack solta na cara de todo mundo e o episódio se decorre daí. Aí a gente tem a Pomni falando lá com o Kingo. Eu sei que era um discurso meio para remeter ao episódio 3, mas foi um discurso meio raso, tipo, você tem resiliência mental, as pessoas precisam de gente assim nessas horas, ajude todo mundo. Tipo, eu sinto que pro tom que a série tá abordando agora, poderia ser um discurso mais existencialista da parte do Kingo. Eu sei que isso exigiria mais tempo do que esse discurso tomou, mas sinceramente a parte da musiquinha ali, de todo mundo reconstruído no circo, poderia ser mais apressada e tudo mais. E aí a gente tem o Jack sendo abstraído. Na verdade a gente não tem, porque a ideia era que era um anticlímax, estava todo mundo construindo ali o circo feliz e alegre, e aí, bom, foi abstraído, ficou maluco, tã. Eu gosto dessa ideia, mas eu não gosto de como foi executado. Eu tendo a adorar a direção de Digital Circus, eu acho bem bonita e consegue misturar um pouco da melancolia com o cartoon. Mas dessa vez eu realmente não gostei. Para mim, o que faltou para dar o impacto certo foi direção. E o que eu faria no lugar da diretora de Digital Circus é bem simples. Quando tá todo mundo ali ajudando a recompor o circo, as coisas vão ficando mais e mais coloridas de novo, que tava tudo cinza. E quando termina aquele diálogo da Pomni com o Jax e vai pro Jax abstraindo, volta tudo a ser cinza e a gente tá mais perto do Jax abstraído. Porque também tem isso, né? A gente tá muito longe e perde até um pouco do impacto de ver o bichão. Porque parece muito pequeno na tela. Na tela do cinema, eu suponho que isso seria ainda pior, porque... Ou melhor, né? Vai saber. Mas a sensação de ver no YouTube é que era um bicho meio pequeno, porque tu tava muito longe. Enfim, aí veio o discurso da Agatha, da Pomni pra Agatha, no caso, que pra mim foi a versão piorada do discurso do Kingo. Eu realmente não gostei desse discurso. Pra mim poderia ser algo mais melancólico, tratando diretamente sobre a Agatha ser essa pessoa que quer ser muito positiva e não consegue viver uma tristeza plena, não consegue ser sincera sobre a sua tristeza, porque sente que tem que ser feliz para ser útil às pessoas à sua volta. Inclusive, eu acho que o maior crime dessa série é não ter um episódio só sobre a Agatha. Sinceramente, eu facilmente trocaria aquele episódio de várias aventuras
de um episódio sobre a Agatha, e aí a gente teria pistas sobre a questão do Jax com a Ribbit, e a gente trataria mais do que a mãe dela fazia com ela, porque eu não acho que a mãe dela jogava facas nela como é apresentado no Pesadelo do Caim. E também tem outra coisa, né? Tem a Zubul, que tá super jogadaça na série. Sinceramente, ela é uma personagem que é só disforia de gênero. A gente nem acompanha ela superando essa disforia de fato. E sinceramente, Digital Circus tem muitos momentos de perda de tempo pra mim. O episódio 2 tem momentos de perca de tempo. Se tu reassistir, tu nota que tem muita cena que poderia ser substituída pro aprofundamento psicológico dos personagens, sendo que é uma série sobre saúde mental. Então, tipo, daria pra trocar umas cenas, principalmente das aventuras que Zubul não aparece, de fazer Zubul conversando com Caim e fazer um arcozinho pra Zubul. Eu sei que é uma personagem mais irrelevante na série, mas faz alguma coisinha a mais. Sabe, Zubul no fim ficou só uma personagem que de vez em quando fala nós somos humanos e tem questões de transgênero por trás dela. Mas continuando de fato. Então a gente tem a melhor parte do episódio, que é quando a Pomni... Eu ia dizer quando a Pomni entra no Jax. Que frase infeliz. Quando a Pomni está na cabeça do Jax, é sem dúvida a melhor parte do episódio inteiro. A gente tem aquelas divisões do Jax que são bem interessantes, o maníaco, o debochado, o cartoon maluco, o tímido. Enfim, a gente tem muita coisa e a gente tem finalmente um flashback com a Ribbit e os personagens antigos do circo. É um flashback interessante. A gente tem a Agatha ali, um pouquinho de como o Jax lidava com a Agatha, mas principalmente sobre a Ribbit. E foi um flashback bem interessante no geral. Diria que a explicação do porquê o Jax é assim é legal. A questão dele ser um personagem paranoico e que não sabe lidar com a própria vida justamente por ter vivido sofrendo muitas pressões onde ele não conseguia se manter numa figura instável. Estável, não instável. E sinceramente, pra mim é um personagem que faz completo sentido, é um personagem num arco estático negativo, bem legal, talvez um dia eu faça um vídeo só sobre o Jax. Então a gente tem a parte do Caim voltando pro circo, depois de descobrir os nomes de todo mundo. E sinceramente eu faria o Caim voltar pro circo, revelar o nome de todo mundo, como a grande partezinha ali final do episódio, tipo... Eu faria até um mini time skip, nem precisaria ser tão grande assim, só para situar que eles começaram a conviver ali com o circo sozinho, conseguiram se ajeitar e vivem em uma incerteza constante. Aí o Caim vem, quebra essa incerteza mostrando que lá fora eles continuarão a vida, então ali dentro eles também têm que continuar e a série acaba. Mas do jeito que foi mais o inverso. A gente vê o Caim chegando e a gente vê menos tempo de incerteza e mais tempo de certeza sobre ele se aconchegando ali com o Jax abstraído, conseguindo conviver melhor. O que, né? No final das contas, eu acho que o grande sentimento é que esse final foi mais ou menos. Eu vi gente dizendo que foi um final atroz, que não respondeu nada. E para isso existe aquele meu outro vídeo sobre a comunidade Digital Circus, que Digital Circus não é sobre nada factual, não é sobre um grande plot, não é sobre um mundo muito interessante. É sobre os personagens, sobre a mentalidade meio quebrada deles. E é isso, é um estudozinho de psicologia de personagens interessante, legal. Mas a insistência de ver isso tudo em base de plot é meio irritante. Enfim, no mais foi isso. Essa foi meio que a minha opinião sobre Digital Circus e sobre o final de Digital Circus. Então, até mais e tchau.